E olha só, do meu lado eu tenho o prazer de receber o Júlio César da Unidade Popular, novo partido que está se formando no Brasil e aqui em Guarulhos. Júlio César, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Prazer aí, é um prazer enorme estar aqui, né, falando um pouco mais sobre a Unidade Popular para todo mundo aí da cidade de Guarulhos, que é a construção, né? A gente está construindo esse partido na cidade agora e a gente quer aí apresentar as nossas ideias hoje, né? Muito obrigado pelo espaço. Prazer é todo nosso. E ela é Amanda, ela foi candidata a prefeita na cidade de Mauá. Mauá, exatamente. Uma boa noite aí a todas e todos que estão nos acompanhando, agradecer ao Espaço ATBL aí pela oportunidade da gente apresentar o nosso partido. Eu sou Amanda, tenho 24 anos, fui candidata a prefeita lá na cidade de Mauá esse ano e faço parte do movimento de mulheres Olga Benário, que é um dos movimentos que ajudou a construir a Unidade Popular. Muito bem. Eu acho que o espaço para vocês falarem do partido. Então, por que mais um partido político? Primeiro, especificamente, temos mais de 30. A última vez que eu contei estava em 33, 34. Vamos por você, vai? Comigo? Amanda, por que mais um partido? Olha, bacana olhar para aquela câmera. Isso. Beleza. Nós da Unidade Popular, a gente já existe há muitos anos no Brasil, mas nós éramos movimentos sociais, né, sem um partido legalizado oficialmente. Então, como eu disse, eu sou de um movimento de mulheres que já existe, vai fazer 10 anos esse ano. O Júlio é de uma juventude, a UJR, União da Juventude e Rebelião, que já existe faz 25 anos no nosso país. Então, nós existíamos através de movimentos sociais que lutam contra a violência, a opressão, a exploração das mulheres, as trabalhadoras, os trabalhadores, da juventude. E a gente não tinha um partido legalizado. Mas a gente compartilhava de um sentimento, que eu acredito que é o sentimento de muitas pessoas que estão assistindo a gente, de que quando chegava na eleição, a gente tinha que escolher o menos pior. Então a gente olhava todos os candidatos que tinham e a gente votava no menos pior que tinha, porque nenhum dos que se apresentavam como uma opção de verdade nos representavam, né? Então estariam ali para representar os nossos interesses. Amanda, desculpa, vamos tentar... Claro! Mas então já temos aí o PT, o PSOL, PSTU, PCO, que já fazem esse trabalho. Não seria uma divisão maior ainda da esquerda? Então, esses partidos existem e eles têm defesas mais avançadas, né, e tal, mas a gente entende que existem algumas limitações nas defesas que eles têm. Por exemplo, esses mesmos partidos, eles são financiados por empresas, né? São financiados, agora não pode mais a empresa financiar, mas são donos de grandes empresas, são banqueiros do nosso país que financiam campanha dos partidos. Mesmo esses de esquerda? Mesmo os de esquerda. E quando um partido chega no poder e ele foi financiado por alguém, o Júlio tem até exemplos aqui de Guarulhos que ele estava me contando, quem foi eleito vai representar os interesses de quem pagou, porque nenhum empresário gasta dinheiro sem querer ter um retorno. Ele vai investir porque ele quer ter um retorno para si. Então a gente decidiu construir um partido que fosse de verdade independente, né? Que viesse dos movimentos sociais. E essa é outra diferença. Então o nosso partido, ele não nasceu primeiro e depois nasceram movimentos sociais a partir dele. Não, nós somos um partido que veio dos movimentos sociais, que veio da luta popular, que veio das periferias, que veio da organização das mulheres, que veio da organização da juventude, de trabalhadoras e trabalhadores, antes mesmo do partido existir. Então, a gente decidiu construir a UP para poder ser essa alternativa. Então, uma alternativa que defenda de verdade uma alternativa revolucionária para o nosso país, né? Que seja de verdade diferente e que seja ligado aos interesses de quem precisa ser representado de verdade. E a gente não acha que só eleger é o suficiente. Então, a gente não acha que elegendo alguém da Unidade Popular para prefeito de Guarulhos, vamos resolver o problema de Guarulhos. Não é verdade. A gente vai precisar mudar a forma como a política é feita. E essa é uma diferença nossa também para os outros partidos da esquerda. Porque a gente defende o poder popular. Então, a gente acha que Guarulhos só vai ser justa para os moradores de Guarulhos quando o poder de Guarulhos estiver na mão do povo de Guarulhos. Então, quando você que vive os problemas da cidade, da saúde, da educação, da moradia, do transporte, puder opinar sobre esses assuntos e não só opinar, puder decidir quais são os caminhos aí que a cidade vai tomar de acordo com os nossos interesses, porque a gente que vive o problema sabe resolver. Agora, uma pessoa sozinha, ela não sabe resolver os problemas. Mesma pergunta para o Júlio César, por que mais um partido de esquerda, né? Já para fincar mais nesse setor? Porque nós já temos aí em Guarulhos, o PCO, acho que nós não temos organizado em Guarulhos, mas nós temos o PT muito bem organizado,
Nós temos o PSTU que está meio brigado, tem uma briga interna, e temos o PSOL que acabou fazendo a primeira cadeira agora, naquilo que nós estávamos comentando. Ele não conseguiu o quociente eleitoral, mas teve a maior sobra e acabou elegendo o vereador Edmilson Souza. Por que mais um partido em Guarulhos? Eu acho que a minha linha, na verdade, é a mesma linha da Amanda, né? A Unidade Popular, nosso objetivo é construir o poder popular nos espaços onde a gente atua. Seja nos bairros, nas fábricas, nas empresas, nas escolas, universidades. Então, para a cidade de Guarulhos, né, a gente acredita que é importante a construção da Unidade Popular, como em diversas outras cidades do nosso país, porque só assim a gente pode construir esse poder popular, que é o poder pelas bases, né? Não tem como a gente falar sobre construir um processo radical, de mudança radical da sociedade, se a gente não estiver presente em todos os lugares, se a gente não estiver presente em todos os bairros, se a gente não estiver presente em todas as cidades, né? E aí, o cenário específico de Guarulhos, né? A gente tem essa ideia de que Guarulhos é uma cidade que tem muito potencial, né? É a segunda cidade mais rica do estado de São Paulo. É a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. E isso é muito importante, né? Aqui a gente tem trabalhadores e trabalhadoras que todos os dias se deslocam até a cidade de São Paulo para trabalhar, porque não tem trabalho em Guarulhos, né? São centenas de milhares de trabalhadores que fazem esse trajeto. E a construção do poder popular, né? Construção de trabalho com as mulheres, com a juventude, por meio da União da Juventude e Rebelião, da luta nos bairros por ocupação de moradia, né? Pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, é muito importante para a gente, né? Guarulhos é um lugar que tem muito espaço, tem um déficit habitacional muito grande. É um espaço onde muita gente, principalmente agora na época de chuva, né? De cheias, perde tudo. Inclusive, esse é das ideias da própria prefeitura de, enfim, canalizar o Rio Baquirivu, né? Um dos objetivos. É acabar com as cheias, que a gente sabe que diversas pessoas perdem tudo. E é por isso que é importante a gente construir com os movimentos sociais o trabalho nessa cidade, né? A gente tem uma ideia da Unidade Popular que a gente só pode mudar radicalmente se a gente estiver junto com o povo, construindo junto com o povo, né? Não saindo das bases, não se afastando das bases, da classe trabalhadora de verdade. E é por isso que é tão importante a gente construir o nosso trabalho da Unidade Popular, não só em Guarulhos, mas no Brasil inteiro. Hoje teve sessão na Câmara Municipal de Guarulhos, na primeira sessão. Estranhamente, ela não foi até o final porque faltou quórum, faltou vereadores. Ela foi encerrada por falta de quórum, mas teve todo um andamento tal, inicial lá. E um dos vereadores lembrou um negócio interessante, aliás, foi o secretário de saúde que estava lá. Ele disse que Guarulhos é a sexta cidade mais difícil de se eleger vereador. Né? Vocês devem ver, são mais de 1.200, mais de 1.000 candidatos a vereador na cidade de Guarulhos. E para a esquerda é mais difícil, Amanda. Se é difícil para quem já tem toda aquela estrutura, todo o financiamento, historicamente a esquerda tem maior dificuldade. Menos o PT quando chegou no poder. Como vencer isso? Isso é bacana, uma pergunta bem interessante, porque tem muito a ver com a nossa história, né? Então, quando a gente, nos movimentos sociais, decidiu legalizar um partido, a gente também decidiu legalizar ele de uma forma diferente. Então, nós legalizamos a UP sem nenhum financiamento. Então, a gente não teve nenhum financiamento para legalizar. Eu pagava as minhas passagens para poder ir até o terminal de ônibus, de trem, para ir até a universidade, para ir até uma fábrica, alguma empresa, conversar com as pessoas e apresentar o nosso partido e pedir um apoio. A gente recebia doação, né? Algumas pessoas imprimiam material, recebia caneta, a gente foi se organizando, vendendo camiseta, fazendo bottom, enfim, fazendo uns almoços para arrecadar um dinheiro para poder legalizar o partido. E disseram pra gente assim no começo, não vai dar certo. Vocês precisam de tanto para poder legalizar um partido no Brasil. E a gente falou, beleza, mas a gente vai fazer sem esse dinheiro mesmo. E a gente fez, então... E teve gente mais organizada que não conseguiu. Que não conseguiu, exatamente. Porque a gente já existia. Então, nossos movimentos existem há muitos anos em muitos estados do Brasil. Então, a gente está muito organizada há muito tempo, presente na luta popular e por isso que deu certo. E é um desafio mesmo. A gente fez campanha na cidade de Mauá esse ano sem nenhum financiamento. E a gente, por exemplo...
tanto eu como a outra companheira que foi candidata a vereadora, fomos as mulheres mais votadas da cidade, para a prefeitura e para a vereança. Num contexto, numa cidade, assim, estando à frente de nomes de pessoas que já foram deputadas, né, de partidos que estão na cidade há muito tempo. Mas o povo se reconheceu na nossa luta, né? Viu na gente um exemplo, se reconheceu nas defesas do socialismo, do poder popular e deu o seu voto de confiança. Então a proposta é a gente mudar a mesma forma como a política se constrói. Bom, e nós vivemos um momento bastante estranho, conturbado. Temos um presidente estranho, né, bastante, para dizer o mínimo. Para ser modesto. Para ser modesto, né? O Dória conseguiu dar um golaço, para você ter uma ideia como é que nós estamos, né? E se não fosse o Dória, nós não teríamos nem vacina, para você ter uma ideia como é que está a questão. Temos ministros fazendo piadinhas com outros líderes, falando mal do comunismo e nós precisando da China comunista. Quer dizer, uma confusão total. Como é que o partido vê esse momento no país e vê se há saída para tentar reverter, para a gente tentar voltar um pouquinho para os trilhos? Pode falar, eu te complemento. Primeiro que a unidade popular, né, a visão que a gente tem hoje é que o governo do Bolsonaro é um governo que precisa ser derrubado, né? Ele precisa ser derrubado desde a sua origem. Ele foi colocado lá por fake news, essa é a realidade, né? É um governo que ele serve só os ricos, porque o Bolsonaro, durante esses 20 e tantos anos, sempre votou, né, a favor das políticas para os ricos, para os grandes ricos. Os partidos que o Bolsonaro construiu, né, o PSL, o Progressista, são partidos que sempre foram partidos em defesa dos ricos, né, nunca em defesa da classe trabalhadora. E esse é um governo que ele já se demonstrou ser um genocida, né, que a gente já viu o tanto de mortes, né, a gente já está aí com mais de 200 mil mortes no nosso país. Mais de 220 mil. É um absurdo que a gente tenha, né, 220 mil mortes. O governo, né, que não queria dar um auxílio emergencial de R$200, foi pressionado pelo Congresso para aumentar para R$600. Essa é a realidade. Que acabou o auxílio emergencial, né, primeiro reduziu pela metade, depois acabou totalmente com o auxílio emergencial. E sempre, né, foi obscurantista. Foi um governo autoritário, com muitos traços autoritários. E que nunca se demonstrou ao lado realmente do povo trabalhador. E se a gente olhar, por exemplo, sobre a questão da vacina aqui em São Paulo, né, o próprio governador João Dória, ano passado, ele congelou R$1 bilhão que ia para as universidades estaduais. Essa é a realidade, né? A vacina do Butantan, ela foi conquistada com muito esforço, muito trabalho dos cientistas, dos trabalhadores da saúde, de quem realmente colocou a mão na massa para construir isso. Porque se dependesse também do João Dória, ele também, né, tentou há um tempo privatizar o Instituto Butantan. Então, essa vacina não seria pública. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que falar. E tem a questão da FURP, né? Está falando em criar uma fábrica de vacina, governador. Nós temos a FURP aí que o senhor está tentando fechar, né? Que é um grande pecado, uma grande... Sim. São trabalhadores de muitos anos, técnicos, sabem o que estão fazendo. E às vezes eu sinto justamente isso. Vai uma crítica ao pessoal da esquerda, hein? Eles esquecem que tem uma direita que também tem que ser respeitado o pensamento dela. Porque o que aconteceu? Eu acho que isso foi um erro, né? Mas quando a esquerda estava no poder, ela parece que se isolou e ela não espalhou poder por toda a cidade. E aí pequenos grupos acabaram atacando o pessoal da direita e houve todo esse retorno, né? Vocês, chegando ao poder, vocês conseguiriam, diferente do nosso presidente, governar para todos, ou seja, para o pessoal da esquerda, mas também o pessoal da direita, que existe, o pessoal do agro, o pessoal... Vocês conseguiriam fazer esse governo, Amanda? Você prefeita, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, você conseguiria fazer esse governo pensando sim naquela pessoa que mora na favela, mas também no grande empresário que também construiu a vida dele, que precisa ter um incentivo do governo, sei lá, para que o pobre também tenha emprego. Vocês conseguem fazer essa conta na cabeça de vocês? Para nós, os interesses defendidos pelo Estado, pela prefeitura, pelos vereadores ou
pelo governo do estado, pelo governo federal, precisam ser os interesses da maioria da população. Por isso que quando a gente fala que a gente defende o poder popular, a gente defende que as pessoas possam opinar, né? Então, o que o povo acha que é melhor fazer? O que o povo defende que precisa ser feito na cidade? O que vai resolver o problema? Porque, independente, né, se o interesse é de um ou de outro, quem tem que decidir é o povo, né? Quem tem que decidir é quem vive o problema, quem está com o problema na mão. Agora, no geral, o povo vai defender o que a esquerda tem defendido, né? Porque, infelizmente, a direita, a quem ela serve não é aos interesses de quem vive os principais problemas da nossa sociedade. Então, um governo da unidade popular vai ser um governo a serviço do povo, a serviço dos movimentos sociais, a serviço da luta popular, a serviço da transformação do nosso país. Agora, isso não se concilia com os interesses dos grandes empresários. Eu não estou falando de pequenos empresários, comerciantes que têm seus negócios, não. Então, estou falando de gente muito rica. Vocês não conseguiriam fazer essa divisão? Assim... Não, porque não é nosso interesse. Nosso interesse é construir um governo que seja voltado para o povo. E aí você perguntou para o Júlio, né? O que a gente acha que deveria ser feito, que a gente acha que esse governo poderia fazer para resolver os problemas que a gente está vivendo. Nós temos um conjunto de 5 propostas do que a gente acha que o governo federal deveria fazer nesse momento. Boa. O primeiro deles é garantir a vacinação para toda a população. Então, isso é o mínimo, é o básico, todo mundo deveria ser vacinado, no máximo aí agora até o final de fevereiro, começo de fevereiro, para que de verdade a gente possa começar a sair do problema da pandemia. Mas para além da questão da saúde e da vacinação, a gente viu que as consequências da pandemia, que só elas acirraram problemas que a gente já vivia antes, pioraram a condição de vida do povo. Então, o auxílio emergencial, por exemplo, precisa voltar. Não dá para a população passar por esse momento com lockdown aos finais de semana, com os comércios fechados uma boa parte do dia, sem que exista um auxílio para quem está sem ter o que comer mesmo. A miséria do nosso país cresceu. A gente entende que o salário mínimo tinha que ser maior, no mínimo R$ 1.500. R$ 1.000 não paga nada, R$ 1.000 a pessoa não consegue pagar um aluguel e comprar comida, você tem que escolher que conta que você vai pagar com um salário mínimo por mês. O óleo de cozinha dobrou, mais que dobrou o preço, o arroz, o feijão, tudo está mais caro. E o salário mínimo aumentou R$ 45. Então, a gente acha que isso precisa ser feito, né, agora nesse próximo período. Então, assim, existem medidas que o governo, ele pode tomar para resolver o problema. Mas a questão é que o governo Bolsonaro, ele não está aí para resolver o problema do povo. Ele está lá para servir aos interesses dos grandes empresários e banqueiros nacionais e internacionais. Bolsonaro é vendido aos interesses dos Estados Unidos. E o objetivo dele é implementar uma ditadura no nosso país, assim como para o Trump é implementar uma ditadura nos Estados Unidos. Porque esse sistema econômico que a gente vive, ele não se sustenta mais. Tem mais gente passando fome, sem trabalhar, desempregada, do que emprego no mercado de trabalho. E essa conta não bate. As pessoas, uma hora, vão se revoltar. Porque você não tem o que comer, você procura trabalho, você estuda, se esforça para conseguir ter uma oportunidade e tal e não consegue. Então, a gente já está vendo o mercado sendo saqueado, a gente já está vendo as coisas piorarem. Então, ou a gente derruba o governo Bolsonaro e constrói um governo que esteja a serviço do povo, que de verdade defenda os interesses de quem vive os problemas, ou é barbárie mesmo, ou as coisas vão ficar muito... A gente já vê, né? E a gente mesmo vive na pele, assim. Eu dependia do auxílio emergencial, estou com muita dificuldade para pagar minhas contas, para conseguir um emprego é muito difícil. Eu sou formada no ensino superior e não tem vaga de trabalho. Então, assim... somos parte desse problema, assim, a gente vive esse problema na pele e a gente sabe que quando a gente conversa com o povo na rua, a gente vê, né, que isso é uma realidade. Então, dá para mudar, mas na mão de quem defende outros interesses que não são os nossos, não vai dar, né? Quer complementar alguma coisa, Júlio? Realmente, eu acho que o que a Amanda falou é bem o que a gente defende mesmo, né? A gente está bem alinhado nesse sentido, porque a gente sabe que essa pandemia, ela só antecipou uma crise que já vinha se encaminhando, né? É uma crise econômica que ela vem por diversos motivos, seja a desaceleração da economia mundial, de diversas formas, o avanço da China também, né? E tirando o protagonismo dos Estados Unidos, tem todos esses pontos. E essa pandemia basicamente derrubou diversas economias. E a gente está, né, na mão de um governo, que é um governo que defende interesses dos grandes ricos, que em momentos de crise só se preocupam em salvar, né, o capital deles.
é uma coisa que só acirrou ainda mais esse problema, né? E eu acho que um ponto que você colocou, muito importante, né, dessa pergunta que se fez anteriormente à Amanda, que era sobre da gente pegar a direita e a esquerda, né, conseguir conviver ali de uma forma bem governar para todo mundo. Governar para todos. Só que a gente tem que lembrar que um governo desse tipo já aconteceu, um governo que foi conciliador, né, que conciliou os interesses, né, tentou conciliar os interesses da classe trabalhadora e dos grandes ricos e falhou. Que aconteceu com a Dilma em 2016, né? Ela caiu. E ela caiu porque tinha um prazo de validade um governo desse, né? É isso que a gente acredita, assim, tinha um prazo de validade. E a gente quer um governo que não seja mais conciliatório. A gente quer um governo que defenda integralmente os interesses da maioria da classe trabalhadora. Porque é um absurdo que 6 pessoas no Brasil tenham a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. Sim. É um absurdo que a gente defenda um negócio desse. Não é pra gente defender um negócio desse. A riqueza dos grandes bilionários na pandemia aumentou mais de 40 bilhões de dólares aqui no Brasil. Enquanto a gente teve milhões de pessoas caindo na extrema pobreza. Isso é um absurdo. Tinha uma expectativa que com o fim do auxílio emergencial, 1 a cada 4 pessoas do Brasil ia para a extrema pobreza. É certo que 1 a cada 4 pessoas, né? Então, entre nós aqui vá para a extrema pobreza, enquanto existem um grupo pequeno de pessoas, de menos de 50 pessoas ganhando bilhões às nossas custas. Né? É isso que a gente denuncia, inclusive que a gente denunciou. A gente denunciou isso desde o começo da pandemia, a gente denunciou isso durante a campanha eleitoral, porque é um absurdo que esses grandes ricos que estavam sentando nas mesas com esses grandes empresários venham de 4 em 4 anos enganar o nosso povo, dizendo que realmente se importam com o povo. Sendo que, na verdade, estão ali negociando cargos, estão negociando grandes negócios, grandes esquemas para favorecer os próprios negócios e os próprios amigos, né? Tá certo. Quem quiser falar com Unidade Popular em Guarulhos ou em outra cidade, como é que faz, Julião? Vocês podem acessar a nossa página no Facebook, Unidade Popular pelo Socialismo São Paulo, né? Fala devagar, para o pessoal anotar. Vamos lá. De novo. Vamos lá, de novo, então. Vocês podem entrar em contato com a gente pela página do Facebook, da Unidade Popular pelo Socialismo de São Paulo. É tudo isso que tem que escrever? É Unidade Popular pelo Socialismo São Paulo. FB/Unidade Popular pelo Socialismo. E no Instagram também tem unidadepopular.sp também. Quem é bem-vindo ao partido? Todo mundo. Eu acho que é essa a lógica. Se você está revoltado... O filho do Bolsonaro também? Calma, com calma. Se você está revoltada com a situação no nosso país hoje, né? Se você está disposta a lutar por mudanças, né? Você é muito bem-vindo no nosso partido hoje. Nosso partido ele é formado por trabalhadores, por trabalhadoras, por estudantes de ensino médio, universitário, enfim, por diversas pessoas, por desempregados, a maior parte como eu e a Amanda nesse momento. Então, você é bem-vindo ao nosso partido, seja lá de onde você for, né? Contanto que você defenda os interesses do nosso povo, da classe trabalhadora. Eu acho que é isso. Essa página é municipal ou é estadual? Estadual. Posso só deixar um recado? Claro. A gente, queria dizer, né, para todo mundo que está assistindo, a gente não aprende que é possível mudar a nossa realidade. A gente não aprende que nós, né, que temos a nossa história, que muitas vezes vivemos uma vida simples, que não temos grandes formações, podemos sim dar opinião, podemos sim pensar o futuro do nosso país, da nossa cidade. E eu queria deixar esse convite. Se você está indignada com a situação que a gente está vivendo, você pode sim mudar essa situação, mas sozinho a gente não consegue mesmo. A gente só consegue organizado, junto, coletivamente, lutando pelos nossos direitos, porque o nosso vizinho que mora na casa do lado, na casa da frente, que trabalha com a gente, ele vive os mesmos problemas que a gente vive. E se a gente se juntar para mudar a nossa realidade, não tem ninguém que segura a classe trabalhadora, as mulheres, a juventude, o sem-teto, ninguém segura o nosso povo quando a gente se juntar para transformar a nossa realidade, e é possível. É isso. Agradecer ao Júlio César, da Unidade Popular de Guarulhos. Obrigado, Júlio. Muito obrigado. Obrigado, Amanda, aqui também da Unidade Popular, mas lá de Mauá, vindo de Mauá para cá. Ainda bem que não choveu e ela conseguiu chegar. Obrigado. Senão eu não chegava. Muito obrigada. De novo, agradecer a oportunidade da gente vir apresentar o nosso partido. Obrigada pelo espaço e parabéns pelo trabalho aqui.